Olá, bem-vindos ao quarto vídeo tutorial. Hoje vou mostrar a forma como podem configurar a vossa disciplina, tanto para o ensino regular como também para o ensino profissional. Portanto, eu vou aqui ao menu Disciplinas e vou escolher o primeiro item e é aqui nesta caixa de texto que eu vou configurar e criar inicialmente a disciplina. Portanto, hoje como exemplo vou usar a disciplina de português. Portanto, a aplicação vai-me pedir uma abreviatura e também um ícone que seja representativo desta disciplina. Okay? Por fim, depois é só carregar no botão Criar. Se ao acederem à aplicação constatarem que a vossa disciplina já consta da lista de disciplinas existentes, não devem criar uma disciplina nova, devem sim usar a disciplina que já existe lá, que poderá ter sido criada por outro professor da escola. Não se esqueçam que a aplicação tem alguns dados que são comuns, outros professores da vossa escola também a utilizarem o RegioProf Online, e usam essa disciplina para configurar os vossos parâmetros de avaliação. Okay? Portanto, neste caso aqui assim, na disciplina de português, eu carrego no lápis e vou escolher ensino regular. Então, eu tenho aqui um quadro que poderá ser semelhante à vossa realidade, portanto, à realidade da vossa escola, onde eu tenho os parâmetros organizados por parâmetro de avaliação e depois subparâmetro de avaliação com as respectivas subponderações. Uma chamada de atenção aqui para os testes escritos, que têm ponderações diferenciadas, tanto de período para período como de teste para teste. Portanto, eu vou mostrar como é que vocês podem reproduzir este quadro no RegioProf Online para configurar adequadamente então a vossa disciplina. Portanto, eu vou começar com o saber ser. Portanto, vamos aqui ao RegioProf Online e vou digitar aqui neste campo o saber ser, assiduidade. Okay? O que é que eu fiz? Digitei o nome do parâmetro e na mesma caixa de texto o nome do subparâmetro, que vale 2%. Okay? Portanto, saber ser assiduidade, que vale, neste caso, 2% de ponderação. Agora, eu tenho que escolher um tipo de folha, ou seja, como é que eu quero, mais tarde, registar as avaliações para este parâmetro de avaliação. Portanto, a forma adequada poderá ser uma folha de aulas dadas e faltas. Portanto, uma folha de aulas dadas e faltas vai-me permitir indicar quantas aulas é que eu dei, isto, por exemplo, no final de cada período, e quantas faltas é que o aluno teve. E a aplicação automaticamente calcula a nota correspondente desse parâmetro de avaliação. Muito bem. De seguida vamos criar outro parâmetro, que é o saber ser pontualidade, que também vale 2%. Então, eu volto novamente aqui à aplicação, portanto, crio este parâmetro. De seguida, vou criar um chamado saber pontualidade. Okay? E aqui vou atribuir também 2%. Podem usar um tipo de folhas também de aulas dadas e faltas, se quiserem registrar, por exemplo, que deram 30 aulas no final do primeiro período e o aluno registrou 2 atrasos ou 3 atrasos. Portanto, poderá ser também uma forma de registarem isto num registro único no final de cada período. Portanto, eu vou optar por esta solução aqui e vamos agora novamente à folha ver, e falta-nos criar ainda dentro do saber ser o comprimento de regras, que vale 6%. Portanto, eu vou criar aqui saber ser, comprimento de regras, e vou aumentar aqui a ponderação até aos 6%. Neste caso concreto, eu vou criar uma folha normal. Portanto, o que é uma folha normal? É uma folha onde eu vou ter basicamente colunas e linhas e poderei fazer registros sempre que eu quiser. Imaginem que eu faço um registro numa semana X, portanto, na semana 1, e vou dizer, na escala que eu escolher registrar, neste caso de 0 a 100, a nota que eu vou atribuir a cada aluno, okay, para, neste caso, aquele parâmetro de avaliação. Isto é uma forma de poderem, eu posso fazer um registro aqui, na semana a seguir fazer outro, ou fazer um registro único no final de cada período. Portanto, é como vocês quiserem trabalhar. Voltando aqui ao quadro, então, eu tenho o saber ser comprimento de regras, com o tal tipo de folha normal, e agora só me falta dizer qual é a escala de registro que eu quero utilizar. Okay? Depende da vossa forma de trabalhar. Portanto, normalmente eu utilizo 0 a 5, mas vocês podem usar a forma como vocês quiserem. Portanto, vamos criar então este parâmetro barra subparâmetro. Se voltarmos aqui novamente agora à folha, portanto, o que é que nos falta agora? Vamos passar para o saber fazer, que tem um parâmetro único que vale 20%. Portanto, eu vou escrever aqui o saber fazer, okay? Trabalhos de grupo e individuais, que
tal como tínhamos falado, os tais 20%. Portanto, eu aumento aqui a ponderação para 20%, e neste caso eu vou querer também uma folha normal, ok? Uma folha com registros por colunas, eu faço quantos eu desejar ao longo do período. Neste caso aqui assim, como são trabalhos de grupo e trata-se de uma turma do ensino secundário, eu vou querer avaliar esses trabalhos de 0 a 200. Portanto, eu vou escolher a escala de 0 a 200. Okay? Não se esqueçam que a escala de registro é a vossa forma de trabalhar. Vocês é que escolhem como é que querem registrar os dados, que pode ser diferente de um parâmetro para o outro parâmetro. E para concluir, falta-nos só o saber. Portanto, dou em 2 subparâmetros. Portanto, eu vou começar aqui com o saber testes escritos. Okay? Vou criar aqui o saber testes escritos, que tenha uma ponderação de 50%. Portanto, eu vou aumentar aqui de 10 em 10 até aos 50. E agora, neste caso, se recordam, tínhamos referido que os testes escritos vão ter pesos diferentes de teste para teste e de período para período. Portanto, se este for o caso, vocês devem escolher uma folha com subponderações. Só devem fazer isto nestas situações. Okay? Se o resultado for a média dos testes, utilizem uma folha normal e em cada coluna registram o resultado de cada teste. Se houver diferenciação de teste para teste e de período para período, então aqui sim usam a tal folha com subponderações. E agora vamos ver o que é que acontece quando eu faço criar um parâmetro com subponderações. Ok, isto vai-me abrir aqui uma janela onde eu vou poder configurar para cada um dos períodos quantos testes tenho e qual é o peso de cada um dentro de cada período. Portanto, a aplicação inicialmente e por defeito cria aqui um item 1, ela não sabe o que é, pode ser um teste, pode ser uma avaliação prática. Portanto, primeiro que eu vou fazer, eu vou alterar o nome e vou-lhe chamar teste 1. Okay? Escala de registro de 0 a 200, porque se trata de uma escala do ensino secundário e vai ser em concordância com os resultados do teste. Portanto, eu escolhi de 0 a 200 e vou alterar. Ok, eu agora ainda não consigo alterar aqui a subponderação. Vou criar agora o segundo teste, que é o teste 2. Escala igual, 0 a 200. Se eu for agora aqui novamente à folha, eu tenho dentro do primeiro período teste 1 e 2 e cada um vale 50-50. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou retirar ponderação no primeiro e ela automaticamente vai passar para o segundo. Perfeito, está guardado. Okay? Passamos agora para o segundo período. Okay? Altero primeiro a designação para teste 1, neste caso do segundo período. Altero. Vou acrescentar o teste 2, 0 a 200. E vou acrescentar também o teste 3, que neste caso também é de 0 a 200. Vamos à nossa folha agora ver então. Eu tenho aqui no segundo período 3 testes. O primeiro vale 20%, o segundo 40% e o terceiro 40%. Portanto, como é que eu faço isto? 20% para o primeiro, 40% para o segundo e a aplicação encarrega-se de calcular o restante, que será os 40%. Falta-nos apenas o terceiro período, okay? Onde eu vou ter a teste único que vale 100%. Só tenho que alterar aqui a designação para teste 1 e tenho neste momento o quadro configurado para o terceiro, para o segundo e para o primeiro período. Portanto, se eu fechar aqui esta janela, eu vou reparar que tenho neste momento 80% da aplicação configurada para esta disciplina. Portanto, o que é que me falta? Falta-me apenas um parâmetro, que é o saber grelhas de registro de oralidade, que vale 20%. Portanto, eu vou digitar aqui saber, muito bem, e vou dizer que isto vale 20%. Eu vou optar também por uma folha normal, que é com colunas e linhas, e vou registrar isto aqui assim, também de 0 a 200. Ok, a aplicação quando está configurada, dá aqui um sinal verde a dizer que está a 100%, significa que eu acabei de configurar corretamente os parâmetros de avaliação para a disciplina de português. Agora vamos imaginar que eu tenho, para além de ter ensino regular, também tenho um ensino profissional e também leciono a disciplina de português no ensino profissional. O que é que eu faço? Utilizo a mesma disciplina, não tem problema nenhum, a não ser que tenha uma designação ligeiramente diferente, então aí podem pôr outra disciplina. Clico no lápis e vou escolher ensino modular. Okay? Antes de configurar os parâmetros de avaliação, a aplicação pergunta-me qual é o nome do módulo. Okay? Eu posso ter aqui a designação ou o nome, posso chamar apenas módulo 1, vocês escolhem a forma como querem, ou o nome que dão ao módulo, e vamos criar este módulo. Okay? Depois iria repetir o processo
módulo 2, módulo 3, portanto, e os módulos todos que eu tiver vou acrescentando desta maneira. Agora, falta-me configurar os parâmetros de avaliação de cada módulo, porque no fundo, se pensarmos bem, cada módulo é idêntico a uma disciplina. Cada módulo terá os seus parâmetros de avaliação, que poderão ser semelhantes entre eles ou não, poderão ser diferentes. Portanto, eu vou aqui do lado direito aos parâmetros de avaliação e agora vou-vos mostrar outra forma de o fazer. Eu podia usar este editor para criar parâmetro a parâmetro, mas como eu já tenho isto pré-configurado, ou seja, para a disciplina do ensino regular, se os parâmetros forem parecidos ou iguais, o que é que eu posso fazer? Posso copiá-los diretamente para este módulo. Então eu vou aqui ao copiar parâmetros, origem, vou copiar das minhas disciplinas. Okay? Eu também poderia copiá-los de outros professores da minha escola que já entretanto fizeram essa configuração. Se for o caso, agradeçam e copiem os parâmetros para ali também. Okay? A seguir vou copiar os parâmetros de onde? Da disciplina de português. Antes de mais eu vou pré-visualizar, a ver se é isto que eu quero. Por acaso eu sei exatamente o que é, porque fui eu que o configurei. Se fosse de outro professor, vocês podiam primeiro ver se é isto que realmente querem e se for o caso, vocês carregam apenas aqui no botão copiar e já está feito. Ou seja, acabaram de configurar os parâmetros de avaliação do módulo 1. Se não concordarem com a escala, porque esta escala poderia ter sido configurada por outro professor, basta editar, alterar a escala e está feito. Ou seja, conseguem copiar o grosso da configuração e depois personalizar um ou outro aspecto que vocês queiram para ficar ao vosso agrado. Agora, para o módulo 2, é tão fácil quanto editar parâmetros, copiar os parâmetros novamente de onde? Das minhas disciplinas, vou copiar do módulo 1 e vou fazer aqui mais uma cópia. Okay? Rapidamente consegui configurar os parâmetros de avaliação de 2 módulos, aqui neste caso no ensino profissional. Ok? Pronto, espero que tenha sido proveitoso durante este vídeo tutorial, que ficaram com uma melhor noção de como devem configurar a vossa disciplina. Aspectos importantes mesmo é reter que quando estão a configurar um parâmetro, devem colocar na mesma caixa de texto o nome do parâmetro e o subparâmetro e a respectiva subponderação. Okay? Esta é a forma correta de o fazer. Usam apenas folhas com subparâmetros ou subponderações quando tiverem situações onde de período para período vai haver diferentes pesos ou para testes ou para avaliações práticas. Caso contrário, usam sempre uma folha normal ou então, noutros casos, como a assiduidade e pontualidade, usam uma folha de aulas dadas e faltas. Ok? Por agora é tudo. No próximo vídeo tutorial, que será o 5º e último das configurações, vamos falar sobre o menu turmas e vamos mostrar como é que vocês vão associar uma turma a uma disciplina, associá-la a um professor e a aplicação vai ficar configurada e pronta a trabalhar para este ano letivo. Ok? Até já!